Bom, Thiago, obrigado aí novamente pelo seu tempo e participação. A palavra toda sua. Beleza, obrigado, Caio. Eu vou compartilhar minha tela aqui para a gente iniciar. Só um segundinho. E é assim que vocês confirmarem que estão vendo ela, a gente inicia. Agora vocês devem estar visualizando, certinho? Estamos vendo. Legal. Então, pessoal, primeiramente, obrigado pelo convite, né? Hoje estou aqui para falar para vocês um pouquinho sobre Power BI. Para quem não me conhece, meu nome é Thiago, né, ou Zavascki, mas todo mundo me chama de Zava, principalmente, porque todo mundo sabe que nasceu nos anos 80, homem tem grandes chances de se chamar Thiago ou Diego, né, então é bem comum, então fiquem à vontade para chamar de Thiago, Zava, fiquem super à vontade. Tá aqui os meus contatos, eu trabalho no Microsoft como engenheiro de suporte, já tem praticamente mais de 10 anos nessa posição, né? Hoje eu estou como engenheiro de suporte sênior. Minha formação é ciência da computação, né? Como a maioria aqui, ou muitos aqui que devem ter seguido uma carreira similar também. Fiz mestrado em ciência da computação também, na área de reconhecimento de padrões. Hoje em dia tem um nome mais chique, que é inteligência artificial, né? Mas enfim, continua sendo. Então a gente fala que fiz um mestrado em inteligência artificial, porque é mais bonito hoje em dia, mas é muito similar, né? Na época chamava-se reconhecimento de padrões. Trabalho com dados há muitos e muitos anos, né? Então vou compartilhar com vocês um pouquinho hoje aqui do que eu conheço de Power BI. Lembrando que essa apresentação ela é de um nível introdutório, então se você já tem familiaridade com Power BI, provavelmente muitas das coisas, se não a grande maioria, vocês já vão conhecer, mas fiquem super à vontade de anotar dúvidas ou se tiverem algum cenário, alguma coisa que vocês queiram discutir, a gente tendo tempo no finalzinho da apresentação ou mais para o final da apresentação a gente conversa, tá? Eu sei porque os microfones provavelmente vão estar mutados. Eu não, apesar de ter duas telas aqui, eu não sou tão multitarefa assim, então normalmente eu não consigo acompanhar o chat na mesma velocidade com que vocês mandam dúvidas, mas podem colocar dúvida no chat se não quiser falar ou se quiser escrever para não esquecer, fiquem à vontade também que a gente dá uma olhadinha Pode deixar que eu vejo o chat depois. aqui, qualquer coisa eu falo. Legal. Qualquer coisa você me fala a pergunta, e aí o que eu conseguir aqui eu já respondo na hora também. Até bom porque Tranquilo. o cache ainda está na memória, né? Então não Pode deixar. mandamos para disco ainda. Então, essa apresentação vocês vão ter acesso a ela no final, então não precisa se preocupar em anotar nada do que está aqui. Eu estava comentando com o pessoal um pouquinho mais cedo, essa é uma apresentação, vamos dizer assim, padrão, que a gente usa para outros clientes, enfim, né, que a gente utiliza em outros cenários também. Obviamente ela está bem reduzida, mas é só para seguir uma base na conversa aqui. Eu não vou ficar lendo o que está ali, mas é só para ter um direcionamento do que a gente vai conversar. Então, novamente, a gente vai encaminhar no finalzinho para vocês aí, para quem está acompanhando ao vivo, vai estar o link no chat, para quem for ver gravado, aí vocês pingam o pessoal aí e pergunta para eles, porque eu não faço ideia, mas enfim. Então, vamos lá. E sim, antes de eu começar, essa atrás aqui é uma televisão dessas CRTs antigas, né? O pessoal costuma perguntar bastante quando eu apareço na câmera. Ainda jogo bastante coisa antiga, jogo nova também, coleciono, né? Então, você lembra da época do Mega Drive, um Super Nintendo ali, gosto demais, tenho bastante coisa. Então, é por isso que tem essa TV aqui atrás, tá? Eu conheço televisões mais novas, LCDs, LEDs, OLEDs, né? Tá? Só para deixar claro, porque todo mundo sempre pergunta quando eu abro a minha câmera aqui, pergunta, mas isso é uma TV mesmo? Mas você não quer usar uma TV mais moderna? Não, gente, eu uso, tá? Fiquem tranquilos. Vamos lá. Bom, pessoal, a gente está falando de Power BI hoje aqui, então é muito provável que vocês já escutaram falar de Power BI, né? Ele hoje é um dos líderes de mercado, né? Então a gente tem lá vários, né? A gente tem Tableau, a gente tem Qlik, a gente tem uma Microsoft com o Power BI, que hoje em dia são os principais de mercado, né? Sem sombra de dúvida. Então ele já não é uma coisa nova. Mas o que às vezes, né, para quem está começando agora, escuta falar Power BI e aí escuta Power BI Report Server, Power BI embarcado, serviço, conta Pro, Power BI Desktop, né? Que é tudo esses caras, né? Então hoje a gente vai dar uma conhecida um pouquinho melhor. Eu não vou passar por todos esses caras aqui, mas eu vou conversar um pouquinho sobre eles com vocês. Então, o primeiro deles, né? Então, se vocês precisam, né? Se o Power BI se propõe a ser uma ferramenta onde vocês vão
poder utilizar para disponibilizar informações, dados, dashboards, relatórios e assim por diante, você precisa de alguma forma criar isso, certo? Então, a ferramenta principal de criação que nós vamos utilizar é o que a gente chama de Power BI Desktop. E é bem alinhado com o mercado, né? Outras soluções também usam esse termo, né? O ferramenta desktop, né? Para fazer essa utilização. A grande sacada aqui é que, inclusive, isso motivou alguns outros players, né? Não todos de mercado a fazerem isso também. Ele é gratuito. Né? Então, assim, Thiago, posso instalar na minha máquina de casa, né? Eu estou querendo fazer um trabalho aqui da faculdade, estou querendo fazer um freela, sei lá, né? Enfim, né, pessoal? Trabalhem só para a empresa de vocês aí, não, mas assim. Mas se você quiser trabalhar para fazer alguma análise, ou até mesmo uma análise particular, né? Então, por exemplo, eu quero fazer uma análise financeira aqui, eu normalmente uso uma planilha do Excel, quero deixar algo mais bonitinho para olhar no celular e assim por diante. O Power BI pode ser usado para isso. Então, assim, o Power BI Desktop ele é gratuito, né? Então posso instalar em qualquer máquina, independente se ela seja uma máquina corporativa ou não. Não é aí que é, vamos dizer assim, o que paga o leitinho das crianças lá da firma, né? Mas o que é importante tomar atenção aqui nesse ponto? O Power BI Desktop ele vem em dois lançamentos, vamos dizer assim, né, em duas versões. Eu não gosto de usar o termo versão, porque versão sai recorrentemente, né, atualizações dessas versões, mas nós temos um Power BI Desktop que ele é focado para a versão nuvem do Power BI, né, para o serviço, que é o que realmente tem todos os recursos e assim por diante. E nós temos uma versão específica do Power BI Desktop que ele serve para quando o servidor aonde vocês forem publicar não é a nuvem, e sim esse quarto item que está aqui nos slides para vocês, que é o Power BI Report Server, ou PBIRS, né? A gente usa bastante o acrônimo para todo lado, então se vocês verem PBIRS ou Power BI Report Server, é uma versão do Power BI que vocês conseguem instalar no servidor de vocês. Já vou chegar nele lá, mas por enquanto, Power BI Desktop, a gente vai olhar um pouquinho mais detalhes, a gente vai fazer aqui na parte de prática, né? Não quero ficar muito no blá 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 aqui, né? A gente vai fazer essa construção prática que acho que é mais interessante, principalmente para quem nunca viu, né? Quebra aquele gelo inicial. Então, Power BI Desktop tem duas versões, a versão on-premises e a versão de nuvem. Então, tomem cuidado com isso quando vocês estiverem utilizando. Né? Thiago, se eu criei no Power BI Desktop do on-premises, né, ou seja, do Power BI Report Server, aquele que está instalado no meu servidor, que é focado para o que está instalado no meu servidor. Eu consigo usar isso para a versão de nuvem? Normalmente sim, porque ele tem um pouquinho menos de recursos, né? Então, e normalmente a versão de nuvem, né? Obviamente, ela está sempre atualizada, a versão do desktop é mais antiga. Então, você consegue sempre ir de uma versão mais antiga para uma versão mais nova, mas não o contrário. Então, assim, eu já passei, né? Falei para vocês, sou engenheiro de suporte, então, assim, já passei por vários cenários em vários clientes. Então, acaba dando algum problema. Por exemplo, tem alguns clientes meus que só utilizam Power BI Report Server, não utilizam a versão de nuvem. Então, ao utilizar a versão errada, por exemplo, a versão de nuvem, e tentar fazer a publicação no servidor local, é aí que os problemas começam, né? Porque não tem uma paridade de 100% dos recursos ali. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Thiago, nunca usei nada. O que é, na tua opinião, aí, o que a gente deveria usar? Nuvem. Hoje é direcionamento 100% esse. Então, assim, se for usar Power BI, a não ser que seja um cenário muito, muito específico, um ambiente muito restritivo, ainda assim, na versão de nuvem, a gente consegue deixar restrito, fazer tudo privado, vamos dizer assim, sem acesso público, né? A gente consegue garantir essa segurança e ter todos os recursos, né? O Power BI Report Server ele é bem mais simplificado. Tanto se você vê a carinha de um e a carinha de outro, você vai falar que são dois produtos diferentes. E, na verdade, até que são, né? Porque, assim, o Power BI Report Server, né, puxando o lado dele um pouquinho aqui, ele é um produto mais antigo da Microsoft, bem mais antigo, lá datado dos anos 2000, que é o Reporting Services, né? Vamos dizer assim, né, falando num português assim mais normal, é um Reporting Services bombado, né? Então, assim, ele tem tudo que o Reporting Services tem, mais a possibilidade de vocês publicarem os relatórios criados no Power BI Desktop da versão dele ali, né? Às vezes até funciona a versão de nuvem publicar e tal, isso não é uma confusão zona, mas assim, se atentem para usar a versão correta, isso é bem importante. Então, ele é basicamente um reporting service com essas capacidades. O serviço, né, que é a segunda caixinha que a gente tem aqui, que é o Power BI Service,
ele, né, que é quando você entra lá, powerbi.com, né, ele sim tem todos os recursos, ele sim foi criado para suportar os relatórios de Power BI e dá uma série de outros recursos que não tem dentro do Power BI Report Server. Então, assim, eu gosto de deixar isso bem claro, porque às vezes o pessoal está com uma expectativa e fala, não, eu quero instalar tudo dentro de casa e aí perde um monte de recurso que realmente não está disponível. Então, assim, isso é bem importante ficar na nossa cabeça. E aí, obviamente, a parte de serviço ou a parte do servidor que são cobradas, né? Que é a tarifação da empresa. Eu não vou entrar no mérito de licenciamento aqui, também não sou especialista em licenciamento, apesar de conhecer bem como funciona desses caras aqui, mas a gente tem licenciamento por capacidade e a gente tem licenciamento por usuário, né? Em alguns deles, os criadores e os criadores de conteúdo, eles têm que estar licenciados também, né? A gente chama de contas Pro. Em alguns cenários, com esse itemzinho que está no meio aqui, que é o Power BI Premium, em alguns cenários eu consigo licenciar uma capacidade e os usuários de leitura, aqueles que não criam conteúdo, conseguem acessar esses relatórios, esses dashboards, desde que, obviamente, sejam compartilhados com eles, né? Tem a parte de segurança, mas sem necessariamente precisar de uma licença por usuário. Tá? Então, normalmente em corporações grandes, onde você tem lá poucos criadores de conteúdo, mas uma distribuição grande, o Power BI Premium normalmente é algo interessante de ser levado em conta. A gente também tem agora o Power BI Premium por usuário, o Premium per User, né, que é um pouquinho diferente, mas o licenciamento é por usuário também. Então, não vou entrar nesses méritos, né, porque você vira um nó na cabeça de quem está começando agora, mas saibam que desktop é gratuito, o serviço é pago, e quem que se preocupa em pagar o serviço para vocês? É a empresa, né? Ele é uma ferramenta corporativa, né? Então, a empresa que vai administrar essa questão das licenças para vocês. Né? Alguns produtos da Microsoft já têm um Power BI embarcado dentro deles, né? Uma licença de Power BI embarcado, que é o caso das licenças de Office 365 ou de Microsoft 365, as licenças E5. Né? As E5 incluem Power BI lá dentro também. Então, isso é bacana, mas enfim. Outra coisa para quem é desenvolvedor, isso daqui é bem interessante, imagina que você já tem lá um aplicativo criado, uma app web, enfim, e vocês querem integrar dentro dela as capacidades de gráficos e de recursos do Power BI. Né? O jeito mais simples, entre aspas, mais porco ali de fazer isso é colocar um iframe, colocar lá dentro, né, e seguir o jogo. Né? Mas tem formas mais elegantes de fazer isso, né? E mais seguras, né, que levam em conta o usuário logado e assim por diante, que é o que a gente recomenda. Ou então, imagina que você quer deixar o Power BI integrado de tal forma na aplicação que não vai ficar parecendo algo alienígena no meio da aplicação de vocês ali. Né? E vocês lançam mão do que a gente chama da última parte ali, né? Que é o Power BI Embedded. Tá? Então, o Power BI Embedded, ou embarcado, se a gente traduzir aqui para uma tradução para o português, é a capacidade de vocês pegarem pedaços ou o relatório inteiro, enfim, e colocar isso dentro da sua aplicação. E tem algumas formas de interagir com isso. Né? Tem uma API JavaScript, por exemplo, que vocês conseguem integrar o, a parte externa, né, que não é Power BI, com o Power BI. Então, trocar o tema, aumentar, diminuir, inserir componentes, remover. Então, assim, dá para fazer bastante coisa com Embedded. Eu não vou tocar em Embedded hoje, tá? Ele é um assunto bem mais profundo, bem mais deep, né? E bem focado em dev, né? Em desenvolvimento. Hoje a gente vai focar mais na parte de criação do relatório e consumo mesmo. Tá? Então, Power BI Desktop, já comentei aqui um pouquinho com vocês, não vou ficar entrando muito, né, muito a fundo, né, nesses slides, já comentei com vocês, vai estar disponível e assim por diante. Enfim, Power BI Desktop, já falei praticamente tudo que tinha a falar para vocês. Onde que eu baixo ele? powerbi.com. Entrar no powerbi.com, vai ter um linkzinho para vocês fazerem o download, dá para testar. Ah, Thiago, posso usar ele como uma ferramenta de data discovery, por exemplo? Não quero necessariamente compartilhar algo com alguém. Eu quero conectar num banco de dados, eu quero conectar em dados que estão em planilhas, em arquivos CSVs, em APIs, no que quer que seja, a gente já vai dar uma olhadinha. E quero trazer esses dados para eu fazer esse mashup, né, fazer essa transformação local.
eu consigo fazer isso também. Então, para quem está querendo usar como ferramenta de Data Discovery, dá para usar e é gratuito, né? Você não vai compartilhar em lugar nenhum, né? Então, é o local onde você publica, é esse local que é o local licenciado, né? Então, seja um serviço, ou seja o report server, né, local, enfim, dá para usar isso de forma gratuita, isso é bem interessante. Principalmente se você quiser estudar um pouquinho, ver como funciona, aprender as linguagens de fórmulas, eu vou comentar um pouquinho com vocês na parte de demonstração, né, é um bom jeito para aprender tudo isso. E a demanda, né, de profissionais, eu tenho visto bastante para profissionais que conhecem de Power BI, ela tem aumentado bastante também. Então, Power BI Desktop é a ferramenta que vocês vão usar para conectar com os dados, analisar eles, né, enriquecer eles, né? Então, assim, não é só trazer os dados. Então, quando vocês estão utilizando o Power BI Desktop, a gente cria o que a gente chama de um modelo, né? Então, Thiago, esse modelo tem a ver com aqueles modelos de análise services que a gente fazia, um modelo de camada semântica? Tem. Então, assim, tem exatamente isso. Na verdade, o que deixa o Power BI rápido, deixa a análise dele rápida, tanto no desktop quanto na nuvem, é que tem dentro dele uma versão de análise services lá também, totalmente integrada. Então, ele trabalha em memória, então ele tem uma mini instância do análise services em formato tabular dentro dele, e quando vocês estão manipulando os dados, é essa engine que está processando os dados. Então, Thiago, eu lembro que no análise service eu uso o tal do DAX, né, o Data Analysis Expressions. Então, aqui é a mesma coisa, a gente vai usar a mesma linguagem de fórmulas para trabalhar com Power BI. E uma vez esse modelo, você está iniciando a construção dele, você vai trazer esses dados, você vai trabalhar com relacionamentos entre esses dados, entre essas tabelas. Esses relacionamentos, essas tabelas, os relacionamentos não, mas as tabelas elas podem ser oriundas de fontes de dados diferentes. Então, por exemplo, quero analisar dados que estão vindo de uma API, quero analisar dados que estão vindo do meu SQL Server, dados que estão vindo de um Oracle, né, uma planilha do Excel, por exemplo, mas eu preciso ver uma visão unificada de tudo isso. E existe, obviamente, no meu cenário, chaves que relacionam entre elas. A gente vai fazer um cenáriozinho um pouquinho mais simplificado na demo, mas vou mostrar para vocês. Então, eu consigo trazer isso. Uma vez que isso está dentro do Power BI, tanto faz, mais ou menos, já vou comentar um pouco mais, mas, entre aspas, tanto faz se está vindo de um Oracle ou de um SQL. A forma de trabalhar com isso, de criar as visualizações, o consumo de dados, é exatamente a mesma. Quando que isso muda? Muda quando você muda o formato de acesso a esses dados, né? Isso é uma coisinha que eu quero comentar aqui com vocês, aproveitar que a gente está falando nisso agora, que é o seguinte: vocês podem, quando estão trabalhando com o Power BI, trazer os dados para dentro dele, é o que a gente chama de importação. Para quem já trabalhou com outras ferramentas de Power BI, e obviamente com o Power BI também, com outras ferramentas de BI ou com o próprio Power BI, isso já é bem familiar, mas vocês têm um import, que vocês trazem esses dados para dentro do Power BI Desktop, e vocês têm o formato Direct Query. Tem o Live Query também, tem os duais, mas vamos focar mais simples aqui, né, para esse início, que é o Direct Query é o seguinte: toda vez que você abre ou interage com algum componente do relatório, ele vai e manda uma consulta para a sua fonte de dados, a sua fonte de dados processa essa consulta e devolve um resultado que vai ser projetado dentro do relatório de vocês. Então, como vocês podem imaginar, isso normalmente é mais lento, né, porque ele precisa mandar para a fonte, por exemplo, estou usando um SQL Server. O Power BI cria uma query SQL Server, uma query Transact SQL, que representa a ação que ele precisa fazer, seja popular componentes, ou seja, atualizar um componente, manda para o teu banco de dados processa aquela consulta e devolve para vocês. Quando que isso é um cenário interessante? Cenários, essencialmente, cenários de Big Data, né? Ou quando vocês estão trabalhando com grandes volumetrias de dados, ou com dados que são muito frequentemente atualizados. Mas para isso tem um recurso super novo agora, que é Streaming Datasets, que saiu em Public Preview, acho que é bem recente. Era para ter saído pelo menos enquanto eu estava de férias, espero que tenha saído, senão estou falando uma coisa que ainda não saiu, mas deve ter saído já. Provavelmente quando for enviar a gravação já vai estar lá, mas acho que está sim. Que é a capacidade de você ter um dataset sendo alimentado via streaming. Antes a gente tinha isso? Tinha, mas normalmente era associado ao Azure Stream Analytics, né? Então você tinha que mandar isso via Stream Analytics para popular esses datasets, ou via API manualmente também funcionava. Mas tem alguns cenários que são bem interessantes. Mas, novamente, isso daqui é cenários mais avançados, a gente não vai cobrir isso daqui hoje, pelo menos, com vocês. Mas
é uma forma interessante. Então, nessa parte de análise, né, então, como eu estava dizendo, a gente traz dados de diversas fontes, enriquece eles. O que é enriquecer? Colocar colunas calculadas que vão facilitar as nossas análises, colocar métricas ou medidas que são cálculos, né, ou a formatação do cálculo que vai ser executado, por exemplo, uma soma, uma contagem ou algo um pouquinho mais avançado, fazendo combinação de vários elementos desses. Por exemplo, eu quero saber o cálculo da minha média móvel de vendas do último mês comparado com a média do mês anterior e comparado com o período do ano anterior, por exemplo. Né? Grande parte das análises de BI, elas incorrem, né, em análise sobre tempo, né, e a linguagem de fórmulas, independente da ferramenta de BI que vocês utilizem, ela precisa cobrir isso. Né? Então, ela precisa tá cobrindo isso daí, então o Power BI cobre isso também. Então, a ferramenta do Power BI Desktop, então, lembre-se, se vocês forem usar um import, o que vai acontecer? O nome é bem claro, mas às vezes passa, entre aspas, despercebido. Ele vai importar esses dados para dentro do arquivo do Power BI. Né? Por padrão, é um arquivo PBIX, né? E ele vai importar esses dados para dentro do seu Power BI e, quando vocês estiverem manipulando, ele vai usar a memória da sua máquina. Né? Então, importei aqui um arquivo de 1 GB. Ele vai comprimir isso, né? Ele tem um algoritmo chamado VertPack, que, entre outras coisas, serve para fazer a compressão a nível de colunas. A gente vai comentar um pouquinho mais na demonstração, mas ele importa isso comprimido. Mas quando vocês forem fazer análise, ele vai precisar carregar para a sua memória. Então, assim, as máquinas de analistas que vão trabalhar com ferramentas de BI, com Power BI, ferramentas de BI no geral, se ele tem ali 4 GB de RAM, por exemplo, provavelmente ele não vai conseguir fazer grandes volumetrias, análise de grandes volumetrias, vai ter que trabalhar com amostragens, vai ter que usar alguns artifícios que a gente tem para conseguir fazer isso. Mas, normalmente, a memória RAM não é mais um luxo, e para esses analistas que criam essas visualizações, esses relatórios, isso é bem importante. Uma vez publicado, não tem muito problema, porque quem vai processar isso é o servidor. Né? Então, o servidor tem memória para lidar com isso. Quando chega para o usuário, chega ali no browser, né, já renderizado ali seja pelos aplicativos, e essencialmente HTML5 por baixo dos panos lá, que é o que ele está mostrando para a gente, esses componentes, quando a gente está navegando no browser ou no próprio Power BI Desktop ali também. Tá? Parte de publicação, legal, né? Então, essa parte de visualização é o seguinte: uma vez que vocês criam, é o que a gente chama, né, aquela frase em inglês, né? What you see is what you get. Né? Então, tudo que você já está vendo ali no Power BI Desktop já são as informações reais, já é o dado calculado, o dado pronto para você. Tá? Então, isso é uma coisa de... obviamente, né, se você importou parte, ele vai fazer o cálculo baseado nessa parte. Né? A publicação é quando você quer compartilhar isso com outras pessoas, e a parte de colaboração, né, é quando você quer entregar isso na mão de várias pessoas de diferentes formas. Né? Então, eu vou mostrar para vocês aqui na nossa demonstração hoje, consumindo, né, no celular, num iPad, num iWatch, né, essas informações. Obviamente, dado as restrições de cada dispositivo, tem particularidades de cada um deles, obviamente. Né? Então, num Watch eu consigo ver algumas métricas de dashboards, métricas numéricas, mas eu não consigo ver gráficos ali, né? Muito pequenininho, né? Então, se vocês forem ver aqui, ó, né? Tem o meu aqui, muito, muito pequenininho para vocês conseguirem visualizar ali. Mas, por exemplo, algum dashboard de métricas importantes, né? Vocês podem fazer o sincronismo, o pareamento desse dashboard do celular, né, do smartphone, com o relógio. E aí, se você está numa reunião e quer consultar a métrica, que são essas métricas importantes, direto no relógio, sem ter aquele desagradável, né, que alguém está falando, o cara pega o celular e começa ali mexendo no celular, né, então, algumas vezes é interessante. Mas saibam que, dado as limitações, né, dado o tamanho da tela do aparelho, as limitações, ele é bem mais restrito. Mas eu vou tentar mostrar para vocês aqui. O iPhone e o iPad, eu consigo sincronizar aqui num aplicativo, espero que funcione, né? Um aplicativo gratuito aqui que eu achei que faz o espelhamento das telas. Testei aqui, funcionou a princípio. O relógio vou tentar mostrar na câmera aqui para vocês, vamos ver o que vai dar aí, que essas partes tecnológicas hoje em dia, né, de remoto, às vezes tem umas dificuldades para mostrar algumas coisas, mas beleza, esse vai ser o nosso plano daqui para frente. Eu tenho mais aqui, pessoal, vários e vários slides, né, tem vários, né?
Vários tem 16 aqui, eu estou no quarto slide. Eu vou passar bem rapidinho cada um deles, só para vocês verem, se familiarizarem com o conteúdo, mas não vou abordar cada um deles, até porque vocês vão perceber duas coisas. Uma, tem mais coisa aqui nos slides do que eu... Na verdade, eu vou falar mais coisa do que tem aqui nos slides. Dois, os slides estão em inglês, né? Como eu disse, é uma apresentação que a gente já tinha aqui, para ganhar velocidade, vamos dizer assim, né? Eu trouxe ela aqui para a gente. E outra coisa que eu já comentei, né? Vendo na prática, acho que funciona muito melhor. Então, e eu já adiantei, já comentei um monte de coisa do que está aqui nesses minutos iniciais. Então, Power BI Desktop, ferramenta gratuita, Power BI Serviço ou Service é o que a gente vai usar para publicar o que a gente criar. Tem itens, tem elementos que só existem lá no serviço. Então, normalmente aqui no português, a gente acaba falando relatórios, a gente acaba falando painéis, dashboards, e às vezes a gente associa isso como sendo a mesma coisa. No caso do Power BI, a gente tem uma distinção entre o que é relatório e report e o que é dashboard ou painel, né? Inglês e português, né? Reports ou dashboards. São elementos diferentes. O que a gente cria dentro do Power BI Desktop é o que a gente chama de report ou relatório. Uma vez que a gente publique isso para a nuvem, ele quebra esse nosso relatório em duas coisas. Num relatório em si, que é a parte visual, e num dataset. Então, lembra quando eu comentei lá, lembra quando eu comentei, você traz os dados, você cria o modelo de dados que tem relacionamentos, as tabelas que estão importantes, métricas e colunas calculadas, enfim, né, hierarquias, enriquece esse modelo. Esse modelo, uma vez que é publicado, ele vai ser conhecido como um dataset, ou um conjunto de dados. Aí você fala, pô, Thiago, a Microsoft faz coisas só para complicar a nossa vida, né? Por que não deixa tudo junto, né, e facilita para nós, né? Por quê? A grande sacada aqui de você desacoplar, né, a parte visual do dataset é que isso me possibilita eu usar esse dataset que já foi criado, que já foi processado, que já tem uma rotina de atualização lá dentro do serviço para ele, que eu posso usar isso para criar novos relatórios utilizando essa fonte de dados. Ele passa a ser uma nova fonte de dados para mim. E eu enxergo isso como eu enxergo qualquer outra fonte de dados baseada em análise services, por exemplo. Né? Se vocês abrirem um Power BI Desktop novamente e forem nas fontes de dados, eu vou mostrar aqui para vocês, uma fonte de dados disponível é um dataset do Power BI. Então, você reaproveita algo que outra pessoa já fez. Né? Então, já tem a gestão de segurança, já tem tudo isso pronto, para que eu vou recriar? Né? Então, isso mantém uma facilidade muito maior de gestão, né, de governança desse modelo e dos dados que a gente está querendo compartilhar. Né? E aí libera para os usuários, se tiverem permissão, de criarem visualizações próprias, né, da forma que quiserem, mas baseado em dados, né, no modelo que já foi curado, por exemplo, pela equipe de TI. Né, ou pelo menos a parte corporativa, né, porque o Power BI ele tem muito de self-service, ele foi criado numa solução self-service, né, mais ou menos, né? Mas foi criado baseado numa solução self-service lá da época do Power Pivot, lá de 2010, né? Foi uma junção de basicamente 3 produtos da Microsoft, que era o Power Pivot, o Power View, que era uma solução dentro do SharePoint, que depois veio para dentro do Excel, como as pessoas talvez já tenham utilizado, e o Power Query, né, para fazer processamento desses dados. Inclusive, Power Query ainda é o nome que a gente utiliza dentro do Power BI. Adoro esse nome com Power, né? Power para todo lado, né? Até PowerPoint no meio ali. Mas, enfim, foi meio que uma fusão disso tudo. Porque até então, nessa época, ele dependia de versão do Excel, então você tinha que ter o Excel licenciado. Se você criava no Excel 2013, quem tinha Excel 2010 não conseguia abrir, putz, era uma lambança. Então, a solução é o quê? Concentra tudo isso numa ferramenta, dá ela de graça, né? E cobra pelo serviço. Então, assim, o Power BI Desktop, na versão de nuvem, a gente lança uma versão todo mês. Então, todo mês tem uma versão nova da versão de nuvem com recursos novos para serem utilizados. E lá do Power BI Report Server, que eu comentei com vocês que tinha uma versãozinha separada, a cadência é igual à cadência de atualizações do produto instalado no servidor. Isso acontece a mais ou menos a cada 4 meses. Então, enquanto um sai a cada mês, o outro sai mais ou menos a cada 4 meses. Mas, novamente, né, quem está usando o Power BI ou não tem restrição de nuvem, ou sabe que dá para usar nuvem de forma segura, sem nenhum problema, né, de vazamento, nem nada assim, eu recomendo fortemente que use a versão de nuvem. Por exemplo, os meus dispositivos aqui, fazendo uma comparação lá como funciona na Microsoft. Para eu conseguir mostrar
o Power BI dentro do meu dispositivo, dentro do meu iPad, dentro do meu iPhone. Estou comentando porque são os dispositivos que eu tenho, tá? Mas assim, funciona para tablets Android, para Android, smartphones Android também, não tem nenhum problema. Para o Windows Phone não temos mais, né? RIP, descanse em paz. Mas Androids e iOS. Para Windows tem uma aplicação de consumo também dentro da Store, não é muito comumente usado, porque normalmente dentro do Windows a gente acaba usando o navegador, mas tem um app lá dentro também. Não tem para smartwatch Android, tá? Então, tenho aqui meu smartwatch, nem sei as marcas lá, mas Galaxy, qualquer coisa aí, enfim, não tem, tá? Então, para relógio, hoje, o que tem, a gente tem para iWatch, tá? Ele é um projeto até mais antigo. Não sei se tem futuro para isso daí, né, de colocar em smartphones, em smartwatches que não sejam o da Apple. E tem também o Power BI, acabei não comentando, mas tem para um dispositivo que aqui para a gente é muito pouco visto, né? Algumas empresas só que tem, que é o HoloLens, que talvez vocês tenham visto em algumas apresentações da Microsoft, para fazer realidade mista, né? Você bota aquele óculos na cabeça, né? Não é bem um óculos de VR, né? Não é realidade virtual, porque interage, né, os componentes com a realidade, vamos dizer assim, né? Quero, por exemplo, plotar a tela de uma conferência aqui e alguma outra coisa aqui na tela, estilo Minority Report, né? Para quem né, mexer com os dedos ali, é uma sensação bem parecida. Eu tive a oportunidade de usar umas 2, 3 vezes, não tem um, né? Ele é relativamente caro para nós aqui, com a nossa moeda também, mas é bem interessante, tem muitas empresas, principalmente empresas americanas, que eu tenho visto usar bastante, e tem um aplicativo do Power BI lá também. Tá? Então, assim, não vai ser, obviamente, o nosso feijão com arroz aqui, mas só para dizer que tem lá também, tá bom? Passar rapidinho para os próximos slides, né? Como eu já comentei, as atividades que vocês conseguem realizar com o Power BI, a parte de recuperar esses dados, né? De trazer esses dados, limpar e fazer esse termo, né? Que a gente tem, né? Um termo em inglês chamado mashup. Até hoje não sei se tem uma tradução direta ali, mas assim, transformação, né? Enfim, trazer os dados e transformá-los de tal forma que sejam úteis para a gente, né? Que deixe isso de uma forma compatível com a análise que a gente quer realizar, né? De fazer esse mashup dos dados. A gente acaba usando esse termo tanto aqui que às vezes alguns termos eu esqueço como é em português, tá? Então desculpem aí se alguém se sentiu ofendido que eu esqueci da palavra em português aí. Mas eu acho que nem sei se tem uma palavra direta de tradução direta que seja exatamente a mesma coisa, né? Enfim. Fontes de dados, tem várias, tá? Então, assim, se a gente está falando de uma ferramenta que vai trazer, né, que vai fazer essa análise dos dados, a gente tem que ter uma base de conexão grande. E aí, virtualmente hoje, praticamente qualquer fonte a gente consegue acessar, desde que ela dê suporte ao OLEDB ou ao ODBC, a gente consegue conectar, porque a gente usa os providers genéricos de OLEDB ou ODBC para fazer a conexão. Mas dado que a gente tem o conector próprio, vale a pena usar o conector próprio, porque normalmente, né, praticamente todos os casos, ele é otimizado para isso. Outra coisa que, se vocês quiserem fazer, dá para fazer, são o que a gente chama de custom connectors. Aí, novamente, é um tópico avançado que a gente não vai cobrir, mas você pode criar o seu próprio conector de dados e usar dentro do Power BI. Também ele suporta vocês fazerem o desenvolvimento, né, de um custom connector, tá? Isso funciona aqui também. Assim como outras formas do Power BI que também dá para customizar, como visuais e assim por diante. Vou mostrar um pouquinho para vocês na demonstração como é que vocês consomem. Vocês vão perceber que alguns estão como um cenário de beta, não necessariamente todos ainda, e não necessariamente esse daqui reflete o estado atual, tá? Pode ter coisas novas e pode ter elementos que estão como beta aqui, que não estão mais como beta, mas é para vocês terem uma figura geral, né, dessas fontes de dados suportadas pelo produto hoje, né? Thiago, e a API? Eu não estou vendo a API aí. API, por exemplo, eu quero conectar numa API REST, eu utilizo o conector web, tá? Então, assim, não vai estar escrito API aí, então é web ali na parte de other, vocês vão encontrar. Esse aqui eu já sei que está um pouquinho mais antigo, porque, por exemplo, eu não estou enxergando aqui o conector Python, por exemplo, né? Então, Python é uma fonte de dados, né? Um script Python que gera dados para a gente,
né, um data frame do Pandas, eu consigo importar isso para dentro do Power BI, com R também, né, eu gero um data frame do R, eu também consigo trazer. Do R eu vou mostrar para vocês, eu tenho ele instalado aqui na máquina, não vai fazer muito sentido na demo, mas só para mostrar para vocês que dá para conectar, tá bom? Não estou vendo o chat, se tiver alguma pergunta aí, Caio, pessoal, fica à vontade aí para Beleza, não falar, teve tá? pergunta, não. Beleza. Então, parte de visualização, publicação, isso aqui a gente vai ver na prática, não vou ficar chovendo no molhado aqui não, é mais interessante ver isso daqui, pronto. Um ponto importante, já que a gente está falando de Power BI, é o seguinte, algumas vezes, né, a gente sabe, né, não é a realidade, as nossas fontes de dados, né, os nossos bancos de dados, eles não estão 100% em nuvem, né? A gente tem um SQLzinho ali no servidor local, numa outra empresa, ou até mesmo em outro provedor de nuvem, né, AWS, GCP, enfim, outros provedores, Alibaba, qualquer um deles. E você tem as fontes de dados separadas, né? Nesses casos, ou quando os dados estão dentro de casa, claro que não é um serviço, por exemplo, um SQL Server instalado no servidor local, né, o que a gente chama de on-premises, né, nas suas premissas, né, instalado dentro de casa. Para a nuvem se conectar com ele, né, ou seja, para existir um canal de comunicação entre a nuvem, que é o serviço do Power BI, e a sua fonte de dados, por exemplo, você não quer publicar algo e ficar aquele dado estático lá para sempre, né? Você quer que ele seja atualizado dependendo das necessidades de negócio. Algumas vezes por dia, uma vez por dia, uma vez por semana, quero um modelo do Direct Query que eu comentei com vocês, né, que não vou falar tempo real, mas que ele vai e consome os dados da fonte de dados conforme eu interajo com o relatório, eu preciso ter uma ponte entre a nuvem e esses meus bancos de dados locais. E essa ponte ela precisa ser segura, né? Então, essa ponte segura na tecnologia Microsoft que a gente usa para suportar o Power BI é o que a gente chama de gateway, né? Então, sempre que a gente falar de gateway, é essencialmente uma ponte que vai ligar a nuvem com o modelo on-premises. Não só isso, e um ponto muito importante, quando vocês forem fazer a atualização de dados, por exemplo, vou ler de várias fontes aqui que estão instaladas dentro de casa, vou processar elas e vou colocar isso para dentro da nuvem, esse processamento ocorre nessa máquina de gateway, né? Então, o mashup dos dados, ele é feito na máquina do gateway. E isso pode ter demanda, né? Então, assim, não adianta simplesmente colocar uma maquininha ali de 4 GB de RAM, 4 processadorzinho, que ela pode sentar, ela pode não aguentar a demanda, né? As recomendações são mínimas, são maiores do que essas que eu comentei ainda. Então, tem que tomar muito cuidado com o gateway. E uma coisa bastante importante no gateway também é que ele que armazena os certificados de segurança de acesso. Então, assim, a Microsoft não tem acesso às suas fontes de dados, aos seus dados propriamente dito. Quem que garante isso? É o gateway. E quem inicia a comunicação com a nuvem é o gateway, e não a nuvem, não a internet vindo dentro do gateway. Pode parecer besteira, né, e tal, mas o que acaba acontecendo com isso? Acontece que o firewall de proteção da máquina do gateway não precisa ter liberado nenhuma porta de entrada, e somente portas de saída, né? Então, isso é algo bem importante, e assim, nesse ponto de vista, isso é bem sério, né? Porque diminui a superfície de ataque que você pode ter nessa máquina, né? Então, isso a gente sabe, quanto mais portas, né, liberadas, maior a superfície de ataque possível nessas máquinas. Portas de entrada, então, né? Então, somente portas de saída. Na documentação tem uma lista das portas que são necessárias. Num cenário super restritivo, se vocês liberarem só a 443, que é a de SSL, né, HTTPS, funciona, é um pouquinho mais lento, mas funciona também para cenários super ultra restritivos. Mas assim, tem um conjuntinho de portas que a gente recomenda serem liberados. O Gateway também é usado em outros produtos da Microsoft, né? O Flow, o Logic Apps, os Power Apps, o próprio Analysis Services em nuvem, né? Eles todos utilizam essa instalação do Gateway. Você pode ter vários gateways, né, em máquinas diferentes, e vocês podem ter um cluster desses gateways, né, que atendam o mesmo conjunto de fontes de dados. Então, por exemplo, lembre-se que ele vai responder pelos direct queries também. Então, se você tem lá 200 usuários acessando simultaneamente e a máquina não está aguentando, você pode ter uma segunda máquina de gateway atendendo o mesmo conjunto de dados, a mesma fonte de dados, né, e ele faz essa load balance, ele faz essa distribuição de carga entre eles. Tá? Mas aqui já estou entrando em tópicos bem mais avançados, né? E
Como eu disse, eu quero mostrar na prática, né? Então, assim, acho que faz muito mais sentido a gente ver as coisas funcionando. Então, para dar início aqui, só um segundinho que eu vou ativar a minha ferramenta de Zoom, né? Porque eu sei que às vezes fica pequenininho aqui para a gente visualizar. Primeiramente, vou mostrar para vocês a minha fonte de dados que a gente vai utilizar aqui nessa nossa demonstração. A primeira parte delas eu estou usando uma base de dados de exemplo da Microsoft, que é pública, qualquer um pode pegar, que é a AdventureWorks, então assim, está lá no GitHub. Então, quero reproduzir alguma coisa que vocês viram aqui, vocês conseguem sem nenhum problema. Não vai ser nada de outro mundo que a gente vai fazer aqui, mas se quiser reproduzir, é possível também. Então, eu peguei uma dessas tabelas que estão dentro dessa base de dados e trouxe aqui para o Excel. Precisava fazer isso? Não, não precisava, mas eu quero simular um cenário que eu vou integrar dados que estão dentro de uma planilha com dados que estão dentro de um banco de dados, que é alguma coisa relativamente comum que vocês vão acabar utilizando. Lembrando que para cenários corporativos e não de self-service, eu definitivamente não recomendo a utilização de planilhas, tá? De forma alguma, mas para os cenários self-service, aqueles departamentais ou pessoais, funciona que é uma maravilha, porque a gente sabe que tem muita coisa que está na mão do Excel do analista, né? Do analista financeiro, do analista que está trabalhando com esses dados, e muitas vezes ele quer usar aquilo como fonte de dados, né? Normalmente, não recomendo. A questão de governança sobre os dados é mais afetada nisso, porque tem risco de ter erro humano, você pode ir lá, desculpa, remover uma coluna, por exemplo, que não deveria, né? Porque o Excel é muito fácil, né? Ele aceita qualquer coisa que vocês façam lá dentro. O cara joga uma imagem lá, enfim. Não que isso vá atrapalhar, mas tem que tomar um pouquinho de cuidado. Por quê? A partir do momento que vocês utilizarem o Excel como sendo uma fonte de dados, a gente tem que tratar isso como se fosse uma tabela no banco de dados. A gente sai deletando coluna de um banco de dados, de uma tabela dentro de um banco, independente do banco? Não, a gente não faz isso. Ou quando faz, né, tem todo um mecanismo ali de DevOps para garantir a ida disso para homologação, para teste, validação. Você não simplesmente edita uma fonte de dados nesse nível, né? E no Excel, às vezes para o analista, não, isso é uma coluna, seria uma coluna no meio aqui, mas está ali ainda e tal, né? Enfim, isso às vezes gera algum problema. Só um disclaimerzinho, né? Uma observaçãozinha, mas para cenário self-service, o Excel é muito utilizado, né? Não dá para tapar o sol com a peneira, então a gente vai usar ele aqui na nossa demonstração. Eu não precisa se atentar em quanto aos dados aqui, tá? Se vai dar 200, se vai dar 2 milhões, enfim, isso aí não é o objetivo da nossa apresentação aqui hoje, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui a fonte de dados que eu estou utilizando. Deixa eu puxar aqui para outra tela. Deixa eu ver se eu consigo dar o zoom aqui para mostrar para vocês. Aqui, ó, né? Estou usando essa base de dados, é uma base de dados SQL Server, mas vou mostrar para vocês, o Power BI tem acesso a diferentes fontes. Thiago, você está mostrando SQL Server porque é da Microsoft. Estou, eu também tenho mais familiaridade, né? Minha carreira inteira usei ele, mas assim, Oracle, pode usar? Pode, não tem nenhum problema, né? Usa o que vocês quiserem, o que vocês tiverem, né? Isso é sucesso aí com o Power BI. Então, tem um conjuntinho de tabelas, já está formatado no formato de Data Warehouse, né? Então tem tabelas de dimensões, tabelas de fatos. Tiago, dúvida, só funciona com Data Warehouse? Não, funciona com a fonte de dados que vocês quiserem. Mas, né, quando vocês traduzirem isso para um modelo dentro do Power BI, quanto mais complexo for o modelo de dados de vocês, mais complexo vai ser para o Power BI na hora de atualização, né, ou seja, que a gente chama de processamento, para ele processar esses dados, para transformar naquilo num modelo cuja a leitura é facilitada, né? Ou seja, a gente acaba levando para um formato estrela ou semi-estrela quando a gente está usando o Power BI. Então, ler de DW é recomendado, vai ser mais rápido, né? Vou ler de um Azure Synapse, né? Se eu estou trabalhando com uma data warehouse que é muito grande e estou usando nuvem, uma base de dados SQL, Oracle, ou qualquer outra fonte de dados, aí, Snowflake, por exemplo, né? O que vocês estiverem usando vai funcionar. No meu caso, estou usando um DW. Precisava ser? Não. Qualquer tabela SQL ele consegue conectar, mas aí atente-se na questão de desempenho. Né? Aí você faz um trade-off ali do que vale a pena ou não. E, por favor, evitem conectar em sistemas produtivos diretamente, né? Se for um formato Direct Query, por exemplo, né? Porque vai acabar onerando, você pode gerar um esforço não planejado contra essas fontes de dados, tá bom? Então,
fontezinha aqui, não precisa entrar nos méritos do que ela é, mas basicamente uma fonte de dados que vende bicicletas e acessórios para bicicletas, tá? Então é esse que é o contexto dele lá. Power BI, quando vocês entrarem em powerbi.com, né, então, deixa eu abrir aqui, é que eu já estou logado, deixa eu ver se eu consigo abrir só o powerbi.com aqui para vocês, deixa eu abrir num novo navegador aqui, powerbi.com, só para ele abrir aqui direto para vocês vão cair num sitezinho que é esse daqui. Se vocês já têm uma conta do Power BI para vocês, ela é uma conta corporativa, tá? Então, basicamente, e-mails como Gmail, Hotmail, Outlook não vão funcionar, tem que ser, são contas corporativas, porque quando vocês utilizam Power BI, por baixo dos panos tem a infraestrutura que vai suportar isso, seja ela já prevista pela companhia, né? Então a companhia já tem o que a gente chama de Azure Active Directory já configurado, sincronizado, por exemplo, com a Active Directory local, né? Já está pronto. E se você está logando pela primeira vez, né, então, por exemplo, a minha empresa chama-se Thiago Corp, por exemplo. Se eu entrar a primeira vez com o e-mail lá, meu e-mail @thiagocorp.com, por exemplo, o que vai acontecer? Ele vai criar essa infraestrutura de Active Directory para mim, porque isso é mandatório, o produto precisa disso, então ele acaba criando isso para a gente. Thiago, sou uma empresa, eu não quero que as pessoas fiquem criando isso por conta. Tem como evitar? Tem. Tem como bloquear isso também, né? Essa criação automática de contas contra um tenant, né? Contra um AD de vocês. Então, tem várias empresas que bloqueiam isso. Para quê? Para a TI ter o poder de criar ou não criar os usuários dentro do Power BI para cada um deles, né? Então, tem essa possibilidade também. Para quem já tem a conta, clica aqui em Sign In e loga dentro dela, tá? Eu já estou logado aqui no meu outro navegador, não vou mostrar isso agora para vocês, mas dentro desse site, powerbi.com, vocês conseguem baixar o Power BI Desktop. O Power BI Desktop ele tem mais ou menos, ele tem mais ou menos, né, esse cara aqui que eu estou compartilhando aqui com vocês, uns 300 mega, 300 e poucos megas, quando vocês forem fazer o download, tá? Assim que vocês executam ele, e liberam aqui, acho que tem com os controlinhos do Zoom aqui, deve estar tapando parte aqui, mas nada muito significativo no compartilhamento aqui da tela. Então, basicamente, vocês têm essa grande área branca aqui no meio, né, com Add Data to Your Report. Por quê? Porque é um relatório novo, não adicionei nada ainda aqui para ele, né, tá vazio, tá zerado, né. Se a gente vier aqui nessa parte da direita, em Fields, ou campos, tem ele em português também, né, mas por questões de costume eu acabo usando sempre em inglês, mas fiquem à vontade, tem diversos idiomas, o português é um deles, tá incluso também na lista. Então, essencialmente, né, aqui para quem nunca viu a carinha dele, né, na parte de cima eu tenho os meus acessos, eu tenho minha Ribbon, né, essa parte aqui de cima, então é onde eu vou normalmente iniciar a minha análise, né, com essa parte aqui de recuperação dos dados propriamente dito, né, ou seja, conexão com as minhas fontes, ou seja, ninguém faz análise sem ter os dados, né, é meio básico, mas é como as coisas são. Na parte da direita, eu tenho alguns componentes importantes. Nessa parte de campos aqui, qualquer um que já usou as tabelas dinâmicas do Excel, já são familiares com isso. Lembra-se lá quando você está criando uma tabela dinâmica, né, uma pivot table, ele mostra na direita os campos que vocês podem arrastar para alimentar essa tabela dinâmica. No caso do Power BI, é como se cada componente visual fosse uma tabela dinâmica e os campos aqui a gente usa para fazer essa interação com esses dados, com esses componentes visuais. Claro que eu tenho muito mais do que simplesmente tabelas dinâmicas dentro do Power BI. Esses componentes visuais dentro do Power BI, a gente chama isso de visualizations, perdão. Ou então visuals, né, para ficar mais curtinho, são os que estão sendo mostrados aqui. Esses visuals, eles têm os que vêm com a ferramenta, mas a Microsoft tornou open source praticamente todos esses componentes visuais, a grande maioria deles, tá, no GitHub, e tem uma API para vocês fazerem a criação de componentes customizados se vocês quiserem. Tem uma vasta gama de componentes customizados, já passou de 100 há muito tempo, onde vocês conseguem utilizar visuais de outras pessoas, alguns deles são curados, são avaliados pela Microsoft, recebem um selinho de verificado, né, que não tem nenhum tipo de malware nem nada assim. Para estar na história aqui da Microsoft, com certeza. Mas vocês podem pegar esses componentes de sites de terceiros, por exemplo, de empresas terceiras, saibam que pode conter código, né? Então, assim, código a gente sabe que você pode fazer o que você quiser dentro de código.
Então, esses componentes visuais customizados, a Microsoft incentiva os desenvolvedores a fazerem isso também. Claro que para a grande maioria dos casos a gente já tem eles padrão aqui também. Como é que eu pego mais visuais se eu quiser? Né? Se eu quiser pegar mais visuais, aqui em cima eu tenho essa parte aqui, ó, de inserção, eu tenho aqui More Visuals, e from my files eu posso pegar de um arquivo que eu baixei aqui, né, por exemplo, contratei de uma empresa ou desenvolvi localmente, né, usando Node, né, basicamente, Node.js, eu consigo trazer criar essa visualização, esse componente visual customizado. Ou não, Thiago, não, o que já tem pronto aí? Porque tem empresas que disponibilizam isso pronto, desenvolvedores independentes disponibilizam isso pronto, alguns deles são pagos, né? Ou alguns deles têm uma versão gratuita e uma versão paga também. Como é que eu vejo isso? Como se fosse uma store, uma lojinha da Microsoft, através desse App Source aqui, né? Eu vou clicar aqui nele. Deixa eu só sair daqui, ver onde que ele vai abrir aqui na minha máquina. Tá carregando aqui ainda. Minha máquina está um pouquinho pesada. Eu vou até ver o que eu consigo dar uma facilitada na vida dela aqui e encerrar. Aí, beleza. Power BI Visuals, ele abriu isso aqui para mim, importante, eu preciso estar logado, né? Então se vocês verem aqui no canto superior direito, eu estou aqui, ó, Thiago Zavascki, eu estou no meu tenant da Microsoft conectado lá no Power BI. Se você tentar abrir e sentar, ele vai pedir a conta do Power BI que você vai usar. Pode ser uma conta gratuita do Power BI, não precisa ser uma conta paga, não precisa ser uma conta licenciada, mas ele pede um login aqui, só para vocês ficarem alertas. Outra pessoa pode baixar, tem um portal na web, pode baixar e passar para vocês também, mas é mais seguro fazer por aqui. E tem uma série aqui, ó, inclusive os bem interessantes são esses Power BI Certified, ou seja, isso aqui a Microsoft já analisou eles e garante que eles vão funcionar bem nos dispositivos móveis, né, smartphones, tablets, e também na web, que não tem malware, que não tem nada, enfim. Malware nenhum deles aqui vai ter, tá? Mas é feita uma validação mais criteriosa, vamos dizer assim. Aí eles ficam com esse checkzinho azul aqui do lado para dizer isso. Mas só para vocês terem uma noção, eu não vou usar nenhum componente customizado aqui na minha apresentação, porque ela é uma apresentação mais básica, mas eu vou, apesar da barrinha estar pequena aqui, eu vou começar a girar o scroll do mouse só para vocês terem uma noção, né, de quantos componentes já foram desenvolvidos e estão ali para a gente. Então, ó, vou descendo, vocês vão perceber que a barra vai diminuindo cada vez mais e mais, e mais, e mais, e mais, e mais, e mais. Tem muitos visuais aqui já criados. Então, assim, para tratar diversos cenários específicos, né? Aqui, ó, Decision Trees, né? Descendo Violin Plots. Alguns deles utilizam R por baixo para gerar pouquinhos, mas alguns utilizam, né? Então, só para vocês ficarem cientes. Mas, assim, vou descendo aqui, ó. Estou descendo o scroll aqui, bem, de forma rápida, vocês vão perceber que tem muitos visuais. Tem alguns filtros aqui do lado, né? Inclusive, tem vários aqui que eu nunca usei na vida, né? Usei, obviamente, os mais comuns, né? Os mais utilizados, mas tem muitos aqui. E, normalmente, quando sai um componente novo aqui, sai lá no blog do time de produto também. Então, todas as novidades de Power BI, todas as atualizações saem no blog e o pessoal mantém super ativo. Então, assim, recomendo colocar nas listas de leitura de vocês, se já não tiver, porque é a forma de ver esses lançamentos desses componentes, tá bom? Como é que eu adiciono? Escolho um aqui, por exemplo, vou pegar aqui, por exemplo, esse Infographic Designer aqui, né? Ele consegue fazer, aqui tem um pequeno preview, né, do que ele consegue fazer, eu consigo colocar imagens customizadas aqui também, né, nesse visual específico, né? Clico em Add. Quando você clicar em Add, vai dar uns segundinhos aqui, né, porque ele vai validar, vai baixar isso para mim e vai colocar disponível aqui. Essa definição desse componente visual, ele importou, ele fica dentro do meu arquivo do Power BI. Então, se eu compartilhar esse arquivo do Power BI com qualquer pessoa, ou se eu publicar isso na nuvem, a definição do visual vai junto. Então, eu não preciso me preocupar em a pessoa ter alguma coisa instalada para conseguir visualizar corretamente, eu não tenho nenhum problema nesse sentido. E aí, se vocês forem ver nessa aba aqui de baixo, ó, tá pequenininho aqui, deixa eu facilitar para vocês e dar o zoom aqui, ó, né? Ele aparece nessa área de baixo aqui, ó, dos visuais, para separar dos visuais. Antigamente ficava junto, né? Umas revisões para trás aí, eles separaram. Mas beleza, vamos começar para a parte de análise propriamente dita, né? Falei que a apresentação é pequena, vocês vão perceber que eu falo bastante aqui, mas vamos lá. Vamos pegar os dados aqui em Get Data ou obter dados, se estiver em português. Pode clicar aqui em More, ou se a fonte de dados que vocês quiserem já estiver disponível aqui, pode clicar direto. Mas vou clicar em More, só para vocês verem todas as disponíveis. Tem uma série de visualizações aqui.
Posso começar a escrever aqui, por exemplo, eu falei que dá para fazer com R, né, só para mostrar um pouquinho diferente, eu venho aqui ao R-Script, faço a conexão, ele me pergunta qual script que eu quero usar. Então, vou usar um scriptzinho bem simples aqui, por exemplo, aqui, ó, tabela, opa, meu A no meu teclado aqui, ele está com um probleminha, tá? Então, às vezes vocês vão ver o A faltando aí, eu tendo que apertar mais de uma vez, né, mas vamos lá. MTCars, né, uma base, é um data frame padrão do R, né, então ele já está lá disponível para a gente, de exemplo, é pequenininho, né, só para mostrar para vocês. Só colocar uma coisinha a mais aqui, por exemplo, tabela, cifrão, nome, por exemplo, para criar uma coluna nova que não existe, e vamos pegar aqui as linhas, os nomes de linhas. Isso aqui é uma particularidade do R, não vou entrar nos méritos, mas pegar, por exemplo, os row names do MTCars, que não faz parte do dataset, mas eu quero que faça parte aqui na hora que eu for trazer esses dados. O que é importante aqui? O importante é se devolver um data frame. Se devolve um data frame, eu vou conseguir usar. Se eu não escrevi nada errado aqui, é bem provável que eu tenha escrito. Ah, uma coisa importante, ele localiza a instância default, a instância do R instalada aqui na minha máquina, mas eu posso vir nas configurações e apontar para outras. Eu posso ter várias instaladas dentro da minha máquina aqui. Vou dar um OK. Vamos lá, que eu vou descobrir se eu esqueci alguma coisa. Beleza, olha lá. Tabela, que era o nome do data frame que eu trouxe. Vou fazer um zoom aqui. Tabela, que é o nome do data frame que eu trouxe. Se eu clicar em cima, ele me faz um preview desses dados. E se eu quiser realmente utilizar, eu clico no checkzinho. Aqui na parte de baixo eu tenho alguns botões que são bem importantes, né? Então aqui a última coluna que eu adicionei, a chamada nome, ó, ele colocou o nome do veículo aqui. Se eu clicar em load, o que ele vai fazer? Ele vai trazer todas essas informações dessa tabela ou das tabelas selecionadas, ele vai trazer para dentro do Power BI. Normalmente essa é a melhor estratégia? 99% das vezes não. Por quê? Porque às vezes eu tenho lá na minha fonte de dados 10 anos de informação e estou fazendo uma análise que é para o ano atual, por exemplo. Né? Então, não faz sentido eu trazer essa volumetria toda de dados se eu não vou utilizar elas. Então, primeira boa prática, trazer somente aquilo que a gente precisa. Isso envolve não só o corte horizontal, mas os cortes verticais também. Então, por exemplo, eu não preciso de todas as colunas que estão na minha base de dados. Então, eu vou trazer somente aquelas que eu realmente vou precisar. Então, no meu caso é pequenininho, eu vou clicar em load só para trazer tudo aqui para vocês. Né? Vai dar uns segundinhos aqui que ele vai fazer a execução do script propriamente dito, um script super rápido, aqui tem 30 e poucas linhas, e disponibilizou em fields aqui no meu campo da direita todas as colunas que eu importei, mais o nome da tabela ali. Tá, Thiago, mas você falou que vai trazer no banco de dados SQL. Vamos trazer para ele? Vamos, porque a gente está consumindo bastante tempinho aqui. Mas vamos lá. Na minha máquina, eu tenho um banco de dados, né, uma instância do SQL Server chamada SQL 2019, se não me falha a memória. Eu posso escolher aqui, ó, qual o formato que eu quero, se eu quero fazer importação desses dados ou Direct Query, a gente já comentou sobre isso, né, um traga os dados e no outro toda a interação ele vai nessa minha fonte de dados para interagir. Eu vou deixar import aqui. E opções avançadas varia de fonte de dados para fonte de dados. No caso do SQL Server, eu já tenho, por exemplo, Thiago, os seus dados eles são trazidos através de execução de uma história de procedure, que alguém da TI já criou, que já está otimizada, porque ela é pesada, enfim, já está validada e tudo mais. Eu posso vir aqui nessa parte de SQL Statement e escrever exec, nome da procedure, para trazer os dados dessa proc, por exemplo. Tá? E posso setar um timeout aqui da leitura desses dados também, se eu quiser. Normalmente a gente acaba não setando isso daqui também. Tá? Mas varia de acordo com as fontes de dados. A database ela é opcional nesse momento, né? Mas obviamente quando a gente for selecionar as tabelas, a gente vai selecionar de qual database que elas são. Eu vou deixar sem nada aqui, que daí quando eu der um OK, ele simplesmente vai listar do meu servidor todas as databases que estão lá disponíveis. Uma base SQL Server, então, até esse ponto, muda de fonte de dados para fonte de dados. Então, a fonte de dados para uma API, por exemplo, ela vai pedir o URL, vai pedir algumas coisas específicas para isso. Para conectar num banco de dados, por exemplo, o SQL Server, ele pede o servidor, a database é opcional, mas depois a gente vai acabar selecionando, e pede também usuário e senha. Né? Algumas fontes de dados podem não pedir usuário e senha, mas nesse caso pede. Então, no caso do SQL Server, eu tenho autenticação Windows, autenticação via database aqui no caso, ou Microsoft Account se eu estiver conectando alguma solução, por exemplo, que está usando as credenciais do Active Directory de nuvem, né, do Azure AD. No meu caso, é local aqui, não faço isso em casa, mas eu vou usar as minhas credenciais de SA, que é o único usuário que eu tenho nessa minha fonte de dados, mas que me dá acesso a todas as minhas, a tudo, usuário SA. Normalmente a gente até
deixo ele desativado. O alerta dizendo que a minha fonte de dados não está suportando criptografia, e não está mesmo, está aqui instalado Next Finish na minha máquina de trabalho. E aqui ele me lista todas as databases, todas as fontes de dados. Aqui, se vocês forem perceber, a estrutura é exatamente igual a que estava lá no do R. Por quê? Porque a partir desse momento, tanto faz se é R, se é SQL, se é Oracle, o que quer que seja. Ah, preciso saber PLSQL, TSQL ou qualquer outra coisa assim. Ah, é legal você saber, né? Porque né, tem alguns cenários que isso pode ser interessante, mas não é mandatório. Né? Então, nesse meu caso aqui, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar a minha tabela principal de vendas, né, que é a minha tabela de fatos, ou seja, cada linha de dados aqui é uma venda que eu realizei, né, nesse caso aqui, nesse cenário de exemplo. Aqui embaixo tem esse botãozinho que facilita bastante a minha vida, que ele vai lá no banco de dados, vê todos os relacionamentos que essa tabela tem e já marca tudo aqui para mim, né, então marquei aqui já. E, em especial, essa de Sales Territory é aquela que eu falei que eu exportei para o Excel. Então, eu vou vir aqui e vou desmarcar ela. Não vou trazer os dados dela aqui só para mostrar a integração ali, para ver com vocês como é bem tranquilinho de trazer. De restante, eu vou deixar como está aqui. Vou tirar só o Internet Sales Reason aqui, que é uma outra fato. Não quero trazer ela. Conforme vocês clicam no nome das tabelas, ele traz um preview dos dados. Não significa que clicar ele vai trazer os dados propriamente dito, né? Ele vai trazer só do que está marcado o checkzinho aqui. Aí entra naquele cenário que eu comentei com vocês. É interessante eu simplesmente marcar e trazer isso, né? Pensem que essa tabela de fato pode ter alguns bilhões de registros, por exemplo, né? Tem clientes que eu fui atender para fazer otimização de Power BI, obviamente não vou citar o nome deles, deles aqui, mas que a gente estava com uma tabela com 500 bilhões de registros. E isso é um cenário bem grande. Né? Então, assim, exige muita otimização, exige muito planejamento, mas dá para fazer. Né? Dá para trabalhar com tabelas grandes assim em memória dentro do Power BI também. Aí tem uma série de estruturas para a gente utilizar, agregações e assim por diante. Né? Mas, novamente, cenários que a gente não vai cobrir aqui hoje. Ô, Thiago, só Oi, desculpa claro. te cortar aí, cara. O nosso tempo voou aqui, cara. A gente está com Ah, 25 beleza. minutos. A gente queria abrir para perguntas também. Tem algumas aqui que a gente está recebendo, tá? Tá. Vou fazer o Tu quer seguinte, fechar aí? então. Quer terminar? Pode terminar, a gente abre Vou para fazer pergunta na bem rapidinho, sequência. então, aqui, porque, assim, né, vocês vão perceber que eu falo bastante aqui também, Não mas tem eu problema, não. vou fazer, normalmente a gente vem aqui em Transform Data, né, para trazer isso, vou fazer aqui só um load, só para mostrar rapidinho aqui, eu tenho já um bem de exemplinho que eu publiquei aqui já antes para vocês, mas quando faz o load ele traz esses dados, e na direita aqui vocês vão perceber que tanto faz, estava vindo de qualquer fonte que seja, eu tenho esses meus dados aqui. Então, por exemplo, aqui na minha Fact Internet Sales, são aqueles meus dados de venda. Se eu vier aqui na coluna chamada Sales Amount, só clicar aqui no checkzinho, ele já vai adicionar para mim aqui no Canvas, com uma visualização que ele acredita que é a adequada. Né? Nesse meu caso, eu posso vir aqui, por exemplo, e transformar isso para um card, né, que eu considero uma das mais interessantes para valor numérico, para mostrar de forma mais simples. Posso vir aqui, por exemplo, vou adicionar primeiro uma tabela rapidinho, aí vou colocar aqui, por exemplo, pode ser a mesma métrica que Sales Amount, e como essas tabelas foram trazidas do banco de dados que tinha relacionamentos, o Power BI leu esses relacionamentos e já trouxe um modelo com esses relacionamentos para mim. Como é que eu vejo isso? Aqui na terceiro iconezinho na esquerda aqui, ó, ele mostra isso de forma gráfica. Então, todas as tabelas que eu trouxe, essa aqui que veio do R também, né, mas não tem nenhum relacionamento pronto, ó, ele já criou esses relacionamentos para mim. O que isso significa? Significa que eu posso usar colunas de outras tabelas para filtrar e trabalhar nesses dados também. Né? Então, bem mais simples do que eu queria entrar aqui, né? Mas enfim, né? É aquilo, né? A gente pode passar uma semana falando aqui sem nenhum problema. Mas, por exemplo, se eu quiser pegar aqui, por exemplo, por cliente e mostrar aqui, por exemplo, gender, né? Se a pessoa aqui é sexo masculino, feminino e assim por diante, né? Se eu quiser fazer essa comparação, perceba que ele já quebrou esses dados aqui para mim e já está mostrando aqui para mim. Isso daqui já é o dado que tá vindo, são dados reais, né? Não são dados de amostragem nem nada assim. E uma coisa bacana ele consegue transformar entre visualizações diferentes, né? Simplesmente selecionando um visual diferente aqui. Né? Então, e uma coisa bacana do Power BI é que esses componentes eles são interativos. Então, vou mostrar para vocês um exemplinho já criado aqui.
Então, deixa eu, só para a gente finalizar rapidinho aqui, então, deixa eu abrir esse aplicativo aqui, que é esse Lonely Screen. Qualquer coisa, às vezes eu vejo que eu tenho que dar um reset nele, para ele funcionar de novo. Se ele não funcionar de primeira aqui, aí, beleza. Essa aqui é a tela do meu iPad. Já tem um aplicativo, deixa eu maximizar aqui. Eu sei que ele não mostra na qualidade máxima aqui, mas percebam que vocês obviamente, não sei se vocês estão vendo a minha tela aqui, mas eu estou segurando ele na horizontal. Se eu segurar ele na vertical, o aplicativo ele responde a isso também. E uma vez que vocês publicam esse relatório, eu consigo criar o que a gente chama de dashboards sobre eles, né? Então, dentro do serviço, a gente não vai conseguir cobrir aqui hoje com mais detalhes, mas, por exemplo, eu vou clicar nesse cara aqui, ó. O mouse vocês enxergam, né? Nesse Sales Dashboard New aqui, por exemplo. Né? Então, se eu clicar nele, ele está me mostrando um relatório. Fala, Thiago, tá feio aqui, né? Porque ele está mostrando na horizontal aqui. Por quê? Porque quem criou esse relatório não criou a visualização na vertical dele. Né? Então, dá para fazer isso lá no Power BI Desktop também. Se eu colocar ele aqui na horizontal, ele vai renderizar para mim, e aqui eu consigo, por exemplo, clicar num gráfico específico, por exemplo, cliquei nesse Pillows aqui, e ele filtra todos os demais para mim. E esse comportamento é o comportamento que a gente tem na web, no dispositivo, nesse caso aqui, num iPad, e assim por diante. Se a gente sair aqui, né, um outro componente que a gente consegue ver aqui, ó, na parte de favoritos, que eu já deixei separado aqui para a gente, esse Sales Dashboard. Lembra que eu comentei que tem um componente que só existe na nuvem, né, só no serviço? É o que a gente chama de dashboard. Então, esse aqui é um exemplo de um dashboard específico, e a parte interessante deles é que cada um desses quadradinhos, desses tiles aqui dele, podem estar vindo de um relatório diferente. Né? Então, relatórios que não têm nenhuma correlação entre eles, por exemplo, mas podem criar um dashboard para a diretoria, por exemplo, com os principais indicadores de várias áreas, e assim que ele clica em um deles, por exemplo, eu vou clicar nesse mapa aqui, nesse tree map aqui, por exemplo, esse Actual Category Mix aqui. Cliquei nele. Ele vai me mostrar isso num tamanho grande, deixa ele carregar aqui, eu não tinha carregado antes, então ele vai um tempinho. Legal, né? Esse daqui é bastante simples, deixa eu ver se tem um outro aqui que fica mais, esse aqui, por exemplo. Ele mostra aqui para mim, né? Então, por exemplo, ele está consumindo aqui no tablet, fala, esse daqui parece que está com problema esses dados aqui, não está como eu gostaria. Ele pode fazer o que aqui, ó? Criar uma anotação, né? Marcar aqui, por exemplo, esse pico aqui está interessante, então vamos fazer uma carinha legal lá, aí ele vem aqui, por exemplo, essa parte aqui de baixo, aqui não está legal, por exemplo, e vai lá e compartilha, né, por e-mail, para qualquer outra pessoa que ele queira, né, claro, dá para vir aqui dentro do relatório também, se quiser, e adicionar um comentário também, dizer, e aqui citar outras pessoas da corporação também, e fazer isso dentro da ferramenta, mas tem várias opções aí também. Só que isso daqui não é o relatório propriamente dito, né? Então eu posso clicar lá em cima no iconezinho de relatório, no canto superior direito, e aí ele carrega o relatório aqui, propriamente dito. No navegador, quando eu clico dentro de um dashboard, ele já leva para a página do relatório, ele não mostra só o componente, mas lembre-se, cada dispositivo tem as suas particularidades. E aqui, ó, eu tenho acesso a tudo, né? Da mesma forma que eu tenho no navegador, por exemplo, eu posso ir clicando, né? Claro, né? Aqui eu não ativei clique múltiplo, mas eu posso ir clicando e ele vai filtrando em tempo real para mim esse relatório, tá? Só para finalizar, aqui não tem, mas no celular, né, quando a gente conecta com ele aqui, deixa eu abrir bem rapidinho para vocês aqui, e a gente já vai para a parte de perguntas. Deixa eu ver aqui se ele simplesmente substitui o que está sendo mostrado. Beleza. Está piscando um pouco, mas o aplicativo no celular, né, eu tenho aqui um botão, por exemplo, vou abrir o meu dashboard. Como é que eu sincronizo com o relógio, né, que eu falei já que a gente ia fazer? Então, abrir um dashboard. Aqui no canto inferior direito da tela, esses flashzinho aqui que está dando é do... Deixa eu parar o espelhamento do iPad aqui. Enfim, é o aplicativo, enfim. No canto inferior direito, quando vocês usarem pelo aplicativo do celular, vocês vão visualizar que tem um botão de sincronismo.
Uma vez que vocês sincronizem isso, eu vou fechar aqui, pessoal, esse aplicativo ele não é lá muito confiável. Uma vez que vocês sincronizam, ele consegue mostrar esses elementos. Deixa eu logar rapidinho no relógio aqui para mostrar para vocês. Vou mostrar na câmera, espero que dê para enxergar aqui no relógio. Ele fica algo assim, fica bem pequenininho. Vamos ver aqui. Deixa eu mostrar para vocês. Acho que o foco não vai ser meu amigo aqui. Mas ele é tudo que está em dashboard, ele vai me mostrar o nome que estava no dashboard e o valor numérico que está em relação a ele. E é isso, tá? Ele sincroniza, ele faz o sincronismo de um dashboard por vez, tá? Então, assim, ele é bem mais simplesinho, né? Mas é uma forma de mostrar também. Mas o Power BI tem APIs, né? Nada impede vocês desenvolverem um aplicativo para smartphone, conectar via API REST do Power BI e trazer informação para por ali. Né? Então, é uma forma de interagir. Eu, particularmente, nunca vi ainda, né, para smartwatch, mas, né, conforme a tecnologia se popularize. E é isso, pessoal. Assim, corri um pouquinho, né? Não mostrei algumas coisinhas que eu queria, mas aí eu precisar de mais 3 horas e meia, né? Não quero segurar vocês. Eu tenho bastante, falei com o pessoal que tem bastante flexibilidade, dá até para empurrar uns minutinhos a mais sem nenhum problema. Então, assim, Caio, se quiser me passar as dúvidas, eu Claro, vamos lá. Eu vou. vou lendo aqui no chat. Ah, Tá? legal. Tem Eu vou algumas abrir o aqui chat aqui já. também. Ah, Tá bom. legal. O primeiro aqui foi o Vitor que mandou, tá? Ele perguntou assim, qual é o diferencial do Power BI em comparação a outras ferramentas de BI, como o Google Data Studio ou o da IBM? Bom, ferramentas de BI, normalmente, quando você está atuando dentro de uma corporação, você tem uma, ou a não ser que ela seja departamental, você vai ter várias. Mas, normalmente, você tem a ferramenta de escolha que a empresa vai usar e você acaba usando ela para tudo, né? Se a gente for bater feature a feature, né, ou característica a característica, cada uma das ferramentas, claro que algumas ferramentas vão ter algumas coisas que as outras não têm e vice-versa. Então, assim, normalmente a gente não compara uma a uma. Sobre ferramentas, né? Tem várias, né? Eu comentei no começo, né? As 3 maiores de mercado hoje é o Power BI, o Tableau e o Qlik, né? São toda da Google aí, por exemplo, mas se você pegar, por exemplo, esses institutos de pesquisa como o Gartner, por exemplo, se for olhar no quadrante mágico, tem a TopSpot agora também que entrou no último ano, acho que está nessa última revisão também que saiu nesse ano, mas são os maiores hoje em dia. Então, assim, se for para escolher, eu recomendaria fortemente dar uma olhada nesse relatório deles, ou de outras empresas também, né, como do IDC e assim por diante, que dá para ter uma noção. Mas, assim, não é que tem uma principal diferença, mas do ponto de vista de quem já utiliza a tecnologia Microsoft, a grande vantagem é que é tudo integrado. Então essa parte de integração, é claro, consigo criar gráficos de pizza, de visualização e consumir num iPad usando outra ferramenta? Consegue, né? Assim, isso é básico de mercado de qualquer ferramenta de BI. Uma das vantagens que eu acho bem legal do Power BI em relação a outras é a frequência de atualização, a cadência, né? Então a gente tem essa atualização mensal e a integração do time de produto com a comunidade. Então tem um site chamado ideas.powerbi.com, vou até abrir ele aqui para vocês, onde vocês conseguem sugerir ideias. Eu digitei errado aqui. Onde vocês conseguem sugerir ideias, outras pessoas votarem, e o time de produto usa isso como base para fazer a ordem de implementação, vamos dizer assim, né? Ou como subsídio para dizer assim, tem gente que quer isso daqui, tem gente que quer muito isso daqui. Então, eles usam isso como termômetro também para fazer essa utilização, né? Então, eu gosto muito disso daqui. Vocês conseguem ver, inclusive, por exemplo, eles colocam o status under review, se está sendo desenvolvido, se já foi implementado, às vezes eles pedem mais informação, eles criam alguns surveys e colocam aqui para listar. Então, 2 sites que eu recomendo fortemente que vocês olhem é o ideas.powerbi.com e na parte de resources aqui no Power BI, lá tem a parte do blog do time de produto. Então, por exemplo, aqui, Feature Summary. Sempre que sair uma versão nova, eles colocam aqui. Então, vou clicar, vou abrir esse post aqui, do dia 21 de julho, vulgo menos de uma semana atrás, que é quando saiu a versão mais recente do Power BI Desktop. Lembra que eu falei? Cadência mensal, né? Saiu o release de julho de 2021. Né? Então, aqui tem o que entrou nesse release, que é mensal, então dá uma olhadinha só no que entrou só nesse mês. Né? Todos esses bullets aqui são recursos que entraram nessa atualização.
e aí mais para baixo tem a explicação certinha de cada um deles, o que, que entrou, o que, que mudou ou não. Então, assim, eu gosto muito de... Bom, eu trabalho na Microsoft, né? Então, a maioria dos meus clientes, a base é a Microsoft, então a integração com outros produtos é muito interessante, com o AD, do ponto de vista de segurança, a integração com a nuvem, né, Microsoft, no caso o Azure, significa que não vai integrar com as outras? Não, pelo contrário, integra, vocês vão ver que tem fontes de dados ali com, por exemplo, o Redshift ou outras fontes que não são Microsoft, né, não tem nenhum problema em usar elas, mas assim, do ponto de vista de seleção de uma ferramenta de BI, qualquer uma delas que seja, eu olharia facilidade de uso, né, acho que esse é um dos pontos bastante interessantes, a questão de suporte e longevidade da ferramenta. Às vezes tem ferramentas que parecem muito interessantes, mas às vezes é uma empresa pequena que faz, ou às vezes não tem uma cadência de atualização legal, você não consegue... Lembre-se que você tem que confiar, né, na empresa, na idoneidade da empresa, no ponto de vista de segurança, do ponto de vista de, é legal, essa empresa vai estar existindo daqui 5, 10 anos para continuar suportando, para continuar colocando recursos novos na ferramenta que eu adotei, porque não é barato adotar uma ferramenta, qualquer uma que seja, né? Então, assim, tem que tomar um pouquinho desses cuidados. Mas assim, se for bater feature a feature, por exemplo, posso criar um gráfico de pizza, uma tabela e compartilhar com os colegas de trabalho aqui? Cara, usa qualquer uma, aí tanto faz. Né? Mas aí você tem que olhar esses outros critérios que eu acho que é o que fazem as ferramentas diferentes umas das outras. E aí esses órgãos de mercado, como o Gartner, eles dão um bom termômetro quais são os pontos fortes e fracos de cada uma delas. Acho que eu me estendi um Não, pouquinho mais aí, Caio, mas manda as não, tá próximas tranquilo. aí. A gente tem 10 minutinhos aqui da agenda, tá? Tá tranquilo. Vamos lá. E Tem algumas. se não respondi, pergunta de novo aí, fica à vontade, tá? Beleza, pode mandar aqui no chat. O próximo aqui que levantou a mão foi o Luiz. Vou abrir o áudio aqui dele. Fica à vontade aí, Luiz. Esse foi aí. Oi, Thiago, parabéns Oi, aí, Luiz. apresentação bem bacana. Eu queria tirar queria saber um pouco mais sobre a parte de integração ali do Power BI, mas principalmente na questão de programação, né? O Power BI tem um suporte, por exemplo, para eu passar filtros, por exemplo, naquele dash que você faz a publicação, né, como se fosse um iframe, né? Você consegue passar informações ali, por exemplo, dos filtros que você quer aplicar, ou até mesmo informações criptografadas para o Power BI internamente descriptografar. Como é que é essa questão, até complementando alguém que perguntou aí no chat, essa questão de segurança ali do Power BI? Bom, segurança valeu pela pergunta, Luiz. Assim, segurança é um tópico bem amplo, né? Então, assim, tem vários pontos aí. Segurança tem mais coisa que isso daqui, mas vamos lá por partes. Primeira delas, né? Você perguntou aí de interação externa. Tem algumas formas de você passar, por exemplo, para abrir um relatório, já passando alguns valores para o relatório, né? Usando query string. Né? Isso é uma das formas que dá para fazer, tá? Do ponto de vista de segurança em relação a isso, toda vez que você acessa uma URL do Power BI, a não ser que seja, já comento, tem uma outra forma de fazer isso, mas toda vez que você acessa a URL do Power BI, você tem que se autenticar. Primeiro, você não acessa sem estar autenticado. Né? E essa autenticação ele vai verificar, primeiro, se você pode acessar aquele tenant do Power BI, e segundo, se você vai poder acessar aquele conteúdo. Então, essa é uma das formas de ter essa segurança. Algumas fontes de dados exigem que a autenticação seja feita na fonte de dados, como o caso do Analysis Services, onde você tem, por exemplo, roles que gerenciam o acesso de segurança. Então, o Power BI ele pega o usuário que está logado, ele manda como effective username para o Analysis Services, e o Analysis Service responde com o usuário logado lá propriamente dito. Então, esse é um primeiro modelo. Integração externa para passar valores para o Power BI, por exemplo, estou com o Power BI embarcado dentro de uma aplicação e quero que a aplicação passe valores para esse cara de forma transparente para o usuário, por exemplo, ao invés do usuário ir lá e digitar uma query string, por exemplo. Também dá. É aquilo que eu comentei. Normalmente isso é feito via API JavaScript. Se vocês me derem uns 2 minutinhos aqui no final da apresentação, eu pego um dos sites do GitHub que tem alguns exemplos com código aberto, com essas implementações prontas, para você ver alguns dos cenários que dá para fazer essas interações. Então, sim, normalmente, se eu quero ter uma aplicação maior e o Power BI dentro, e essa integração de passar valores para ele, normalmente é através das APIs REST ou através da API JavaScript. Tá? Esse é um dos formatos. Via query string, né, que é
talvez seja um dos mais comuns, mas lembrando que todo o conteúdo que for acessado dentro do Power BI, você precisa estar autenticado, né? Então, assim, se está na sua aplicação, a sua aplicação tem que pegar um token que possibilita fazer o acesso ao Power BI, não é a tua URL consigo acessar. Asterisquinho, sabe que asterisquinho do lado em cima? Então, asterisquinho lá em cima do lado. Tem cenários que isso não é necessário. Quando que é isso? É um cenário chamado Publish to Web, ou P2W. Esse Publish to Web, ele cria uma interface pública para o seu relatório, não para o dashboard, né? O dashboard e relatório na API consegue usar qualquer um deles, mas no caso do Publish to Web, eu consigo publicar um relatório de forma pública. Ou seja, nesse caso e nesse cenário específico, todo mundo que acessar o relatório vai ter acesso a tudo que o relatório está sendo mostrado. Isso pode significar um problema de segurança grande para as corporações. Inclusive, a maior parte das empresas bloqueia essa feature ou libera para um grupo do AD de usuários restritos que podem usar isso. Então, assim, lá nas configurações do tenant do Power BI, que só o Power BI admin ou o administrador do Office 365 tem acesso, que ele diz quem que vai poder ter acesso a isso ou não, né, baseado em grupos ou em usuários, normalmente a gente recomenda usar grupos, né, para ter acesso a esse recurso. Mas, assim, do ponto de vista de segurança, todo mundo autenticado, independente da forma de se está embarcado ou não. Ah, Thiago, então significa que todo mundo que for acessar a minha aplicação precisa ter um usuário de Power BI para acessar ela? Não. O embedded, a forma de embarcar na aplicação, ela tem duas formas. Ela tem o que a gente chama de... os nomes mudaram um pouquinho, mas a gente chama de... Os termos antigos era App Owns Data e User Owns Data, ou seja, o aplicativo é dono dos dados ou o usuário é dono dos dados. O que isso muda, trocando em miúdos? Trocando em miúdos significa o seguinte, no formato User Owns Data, os dados são atrelados ao usuário que está acessando os dados. Então, por exemplo, nesse formato de embedded, o usuário tem que ter uma conta lá no Power BI. Quando que isso funciona bem? SharePoint Online, por exemplo. SharePoint Online, você está logado no SharePoint Online, você vai lá, vai publicar, por exemplo, um Power BI embarcado lá dentro dele, você pode usar esse formato User Owns Data, porque a pessoa já vai ter o usuário. Claro que ela vai ter que ter permissões nesse relatório dentro do Power BI para acessar também, e não só permissões no SharePoint. Esse é um ponto de segurança. No formato App Owns Data, a gente tem uma conta intermediária. A gente chama isso de Master Account, que é ou uma conta de Power BI, ou um service principal, né, que é como se fosse uma conta de serviço lá no Azure, né, a gente pode entender assim para ficar mais fácil de entender, um service principal, que faz o meio de campo. Nesse cenário, essa conta de meio de campo, no User Owns Data, você usa do próprio usuário, né, então ele que vai dar as permissões ou não que você tem já acesso, mas nessa conta intermediária, no formato App Owns Data, você delega toda a infraestrutura de autenticação, de autorização dos dados para a aplicação. Nesses cenários, para que cenários que é legal isso daí, né? Fica mais fácil de entender. Você está desenvolvendo um software onde os usuários do seu software vão ter um usuário e senha no teu software, mas não vão ter no Power BI, né? Eles vão ter só o teu software para acessar lá, né? Então, nesses casos, o que acontece? É o teu software, é a tua aplicação, é a tua página web, vamos dizer assim, né? Que vai utilizar esse código com uma conta intermediária, que pode ser um Service Principal, pode ser uma conta de Power BI, uma Master Account, que ela vai ser responsável de pegar o token de acesso no Power BI e vai trazer isso para dentro da tua página. Como que eu controlo quem acessa ou não? Pelo controle da página mesmo. Né? Porque a conta que você vai usar ali, ela tem as permissões dela. Então, tudo que ela puder acessar, ela vai acessar. Como que eu bloqueio o usuário de acessar? Pela aplicação. Então, cenários de empresas que desenvolvem software é bem comum, cenários onde sempre que você quer que os usuários acessem sem ter contas de Power BI, é o cenário recomendado. Só um disclaimer aqui, uma coisa bem importante do ponto de vista de licenciamento. Isso normalmente embarcar para clientes e não para dentro da própria corporação. Dentro da própria corporação, está violando a questão de licenciamento, fazer desse formato que não precisa de usuários. Claro, pode ter usuário para usar ali, pode, mas os usuários eles têm que estar aí sendo cobertos com contas de Power BI, mesmo que sejam contas gratuitas ali. Tem um embróliozinho legal ali de licenciamento, porque você pode estar tentando burlar o mecanismo de licenciamento, né? E, enfim, é como a empresa cobra, né, o uso da ferramenta. Né? Só
diante da sua explicação, imagino que quando o usuário ele precisa ter um acesso limitado ao conjunto de dados, o User for Data seria o melhor cenário. Não, os dois servem, né? Porque assim, quando você publica algo no Power BI, tem todos os mecanismos de segurança dos elementos que estão dentro do Power BI. Você tem segurança a nível de... Eu não consegui mostrar aqui, porque nosso tempo foi meio curtinho, mas a gente tem como se fosse áreas de publicação dentro do Power BI, que a gente chama de workspace. Então, você publica um conteúdo dentro dessa workspace. Você pode atribuir permissões de usuários ou grupos de usuários nessas workspaces separadamente. Então, quando a pessoa acessa o Power BI, por exemplo, aí de vocês da Guide, por exemplo, ele só vai acessar os workspaces que ele tem permissão, né? Então, sempre que ele está logado com o usuário dele, ele só acessa aquilo que foi compartilhado com ele, ou da área privada dele, né? Todo mundo tem um meu workspace que você pode publicar as coisas, as suas coisas lá. Mas assim, eu troquei de tela aqui, precisam ver minha cabeça virando para o lado contrário, que fica mais fácil porque a câmera está mais perto aqui. Então, o que acontece? Então, ele só vai acessar o que ele tem permissão. Então, o usuário logado já garante toda a segurança que ele precisa. No ponto de vista do App Owns Data, ou seja, o aplicativo é dono dos dados, você tem uma conta intermediária. Então, ela, teoricamente, vai ter acesso a todos os workspaces. Então, como é que você garante que as pessoas não vão ter acesso? Aí é a aplicação que garante. Thiago, posso usar o formato User Owns Data e embarcar dentro da minha aplicação? Ou seja, usando o usuário da pessoa? Pode. Mas toda vez que a pessoa for acessar um conteúdo do Power BI, vai aparecer uma pop-up para ele se autenticar, né? Para se autenticar com o usuário dele. Né? Tem clientes meus que quiseram seguir nessa linha, mas isso tem alguns probleminhas. Né? Então, por exemplo, empresas que desenvolvem software para outras empresas, os usuários de Power BI são sempre usuários de conta do AD, do Azure Active Directory. Né? Então, todo mundo da corporação está lá no AD, beleza. Quando você vai compartilhar isso com uma pessoa externa, essa pessoa externa ela também vai ter uma conta no Azure AD. Né? Ou você vai criar dentro da sua organização para ela usar, ou usa o que a gente chama de Azure B2B, Business to Business, que é isso já não é do Power BI, isso é uma infraestrutura do Azure, que é uma integração entre Active Directories de empresas diferentes, né, um Business to Business, para você conseguir usar um usuário de outra empresa dentro do seu Power BI, e aí você dá as permissões para esse usuário, como dá a permissão para qualquer outro usuário local. Né? Ele fica um usuário chamado guest, um usuário convidado. Só que esse tem um pequeno probleminha, né, que é o que eu ia comentar, que é se a empresa que está consumindo o seu Power BI, se ela não usa Azure. Né? Então, como é que ela vai ter um usuário lá se ela não usa o Azure? Aí você teria que criar na sua infraestrutura. Então, por exemplo, um cliente que eu estava trabalhando esses tempos, né, um pouquinho de sair de férias, eles não queriam criar usuários para pessoas externas. Né? Então, eles começaram com esse B2B, com User Owns Data, porque era mais simples de embarcar, e depois trocaram para na verdade, estão planejando depois, mais para o futuro, mudar para o formato App Owns Data, porque daí é a aplicação que tem que gerir. A pessoa tem direito a ver esse relatório ou não? Aí, normalmente, é o quê? Uma tabelinha lá no banco de dados que diz o que a pessoa pode ou não fazer, né? O mecanismo de segurança é todo feito pela aplicação nesse caso. Tem que ser implementado o custom. Respondi? Fechou. Show. Bom, vamos de último aqui, Thiago. Nosso horário foi também aqui já. Beleza, manda ver. Do Leonardo, ele perguntou sobre algumas indicações de cursos, né, para Power BI iniciante até avançado, que ele está dizendo que a área profissional dele está sendo exigida cada vez mais. Legal. Tem alguns cursos. Eu gosto muito de um pessoal, a gente está comentando dos MVPs e tal, né, um pouquinho mais cedo. Tem uma galerinha lá que é o galera do Planilheiros, que faz um trabalho bem bacana. Eu não faço parte lá, né, não ganho nada por estar recomendando eles, mas eles têm um canal no YouTube bem interessante, que é conteúdo gratuito, que eles cobrem aspectos desde básicos até aspectos bem avançados. Tem mais algumas pessoas que compartilham conteúdo, então mas é legal porque é em português, então assim, para quem está querendo ter aquele arranque inicial e tem um pouquinho de dificuldade com o inglês, bom, primeiro, né, as notícias tristes, né, inglês e tecnologia andam de mãos dadas, né, então se a gente não tem pelo menos nenhuma leitura ali, recomendo incluir na parte, na gestão de estudo ali também. Mas esse conteúdo é interessante porque é em português e já está lá e é gratuito. Conteúdo bem avançado, mas pago, tem de 2 italianos, que hoje, acho que, na minha humilde opinião, fora da Microsoft, são as pessoas que mais conhecem de
Business Intelligence Microsoft, sem desmerecer ninguém, mas esses caras são dois monstros, que é o Marco Russo e o Alberto Ferrari. Eles têm uma empresa chamada SQL BI, e eles têm conteúdos gratuitos também, eles têm um blog deles lá que postam coisa pra caramba. Inclusive, eles que fizeram várias ferramentas para quem trabalha com BI, Microsoft, bem interessantes, né? Como o DAX Studio, para quem está editando DAX, foram eles que criaram. Tem um site de documentação, vamos dizer assim, uma documentação paralela do DAX, que eles criaram também, além da documentação da Microsoft, que é um site chamado dax.guide, né? Então, assim, já está aí com o fim de vocês, né? Então, o dax.guide, que é uma documentação paralela que serve bem interessante, porque tem alguns exemplos mais práticos até do que na documentação oficial da Microsoft, então é bem interessante. E eles têm uns treinamentos pagos, são em inglês, são sob demanda. Eles têm um de DAX, que é a linguagem que a gente usa para criar as fórmulas, extremamente avançado, muito interessante, mas ele já não é um treinamento gratuito, né? Eu não lembro de cabeça quanto que era, nessa casa dos seus $300 ali. Também não é muito barato aqui também, mas do ponto de vista de conteúdo avançado, de extrema qualidade, hoje é o que você vai encontrar. Tem outros cursos oficiais Microsoft também, acho que tem alguns que cobrem Power BI, mas normalmente eles são mais introdutórios também, servem mais para o início, um formato mais intermediário. Mas acho que esses canais aí já dão um bom adianto. E tem alguns livros também, e pasmem, né, a maioria deles escritos por esses dois italianos também, e mais algumas outras pessoas, sobre DAX e sobre Power BI, que são bem interessantes também. Se você procurar pelo nome dos dois, Marco Russo e Alberto Ferrari, ou SQL BI, tudo juntinho, o nome da empresa deles, vocês vão ver tudo que eles fazem pela comunidade. Os dois são MVPs da Microsoft, né, Most Valuable Professionals também, são muito referências e são gente boníssima. Tive a oportunidade de conversar com eles algumas vezes, são super acessíveis dado o tempo deles, obviamente, mas assim, são super acessíveis e são muito gente boas também, podem servir para tirar algumas dúvidas também. E tem, né, se tiver alguma dúvida pontual, alguma coisa, tem o Thiago Zavascki também, que vocês podem perguntar aí também, que também conhece uma coisa ou outra aí também, mas é isso aí, essas são as principais referências, né? Começar ali, tem mais coisa, obviamente tem, mas aí, começar um mais básico ali, né, alguns vídeos no YouTube acho que dá um arranque inicial legal, são em português, tem muita coisa em inglês também, mas acho que o arranque inicial dá para fazer ali com esses vídeos mesmo. Beleza? A Mônica mandou aí, gente, o link do YouTube aí do Planilheiros. Tá? Planilheiros, apesar de ser planilheiros, tá? Excel e tal, mas os caras são muito fera, tá? Então eu acompanho lá, eu conheço alguns deles. O pessoal lá é bastante fera. Tem bastante conteúdo aí, pessoal, assim, não é difícil de achar, tá? Talvez alguns não tenham lá a qualidade mais superior do mundo, mas tem mais alguns canais de YouTube, eu não vou lembrar de cabeça agora. Se soubesse que tinha interesse, eu tinha separado aqui. Tem de mais uma pessoa, uma menina, que é bem legal também, eu não vou lembrar o nome dela, desculpe aí se ela estiver vendo o vídeo depois, mas é bem interessante também, mas acha fácil, tá? Esses aí acham fácil, só ver o número de visualizações elevado ali, faz alguns filtrinhos ali, acho que dá para pegar um conteúdo bacana também. Legal. Bom, gente, vamos encerrar por aqui. Thiago, muito obrigado aí por participar aqui com a gente, o seu tempo aí. Em nome da Guide, em nome de todo mundo, queria te agradecer. Quer deixar palavras finais aí, contato? Já mandei o PDF aqui de novo, então quem não estava aqui no começo não pegou, já mandei. Tá ali no PDF, vou copiar o meu LinkedIn, meu e-mail aqui, tá? Eu tô de férias, então assim, não adianta mandar e-mail para mim que não vai resolver tão cedo. Assim, eu normalmente respondo todas as dúvidas que chegam. A não ser que você já fale assim, eu preciso fazer uma arquitetura de não sei o que, XPTO. Não, gente, aí não dá, né? Mas se tiver alguma dúvida pontual, alguma coisa aí, você já sabe, vocês podem perguntar para o Adson aí, que está na código, vocês podem entrar em contato também, que tá tranquilo aí. Tem o meu LinkedIn também, fiquem à vontade para adicionar lá. Vira e mexe, eu compartilho alguma coisa que eu acho interessante também, não sou tão ativo assim, mas de vez em quando eu acho alguma coisa interessante, eu ponho lá também. Perfeito. Gente, a gravação vai estar no YouTube, tá? Então a Guide posta no LinkedIn quando sair a gravação, tá? E já vai estar dentro daquela playlist. Bom, Thiago, obrigado novamente, gente. A gente vai fechar por aqui. Um abraço aí todo mundo. Obrigado pela Valeu, participação pessoal. de todos aí. Obrigado, Thiago. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau, tchau.